Ele não queria ouvir, mas ouviu. A voz vinha abafada pelo azulejo da cozinha, cortada por soluços curtos, como se cada palavra custasse ar. Preciso de um namorado para amanhã, disse ela, num fio que parecia mais súplica do que pedido. Ricardo parou no corredor, a meia-luz recortando a silhueta dele no mármore frio da cobertura. A frase voltou a ele como um golpe surdo. Preciso de um namorado para amanhã. Naquelas horas, a cidade fora das janelas parecia um mapa de luzes que não o tocava. Ele conhecia cada canto do imóvel. O apartamento de 3 andares, a cozinha que sempre cheirava a café, a poltrona do lado da lareira onde jamais se sentara para conversar. Conhecia também a sensação que o dinheiro não comprava, o buraco em forma de companhia, as noites que esticavam sem ninguém para dividir pequenos sem-sentidos. Conhecia, ainda que fosse relutante admiti-lo, a facilidade com que evitava pedir favores íntimos a qualquer pessoa. A empregada da casa era uma presença constante, discreta. O nome dela era Isabel, e por anos ele a vira chegar cedo, varrer os pisos, preparar a mesa e sumir nas pequenas dobras do cotidiano. A cozinha estava mais quente do que o resto do apartamento. A luz pendurada sobre a pia desenhava um círculo amarelo. Isabel segurava o celular com força, o avental ainda preso, o cabelo puxado num coque que revelava a nuca marcada de dias de trabalho. Ricardo observou os ombros dela se moverem junto com a respiração. Ouviu a segunda voz do outro lado da linha. Lúcia, amiga. E entendia o básico. A mãe, no interior de Minas, piorara. O casamento da irmã era no dia seguinte. Numa vila onde as conversas são pequenas e ásperas, ir sozinha significava enfrentar perguntas e olhares que doíam mais do que a falta. Ela precisava, para aquele dia, de algo que mascarasse a verdade e a protegesse da vergonha. Havia um tempo, pensou Ricardo, em que um homem não se poupava tanto de sentir. Ele se viu lembrando de um gesto da infância, o pai trazendo um pedaço de bolo do mercado, o cheiro de chuva no quintal. E sentiu, inesperado, uma pontada de nostalgia que não cabia no seu currículo de empresário. A decisão, quando veio, não foi dramática. Foi um movimento simples, de quem percebe que uma palavra pronunciada num quarto pequeno tem o poder de quebrar a rotina. Ele respirou, caminhou até a porta da cozinha e entrou. Não bateu, apenas se aproximou do balcão, com as mãos nos bolsos. Isabel ergueu o olhar como se tivesse sido pega no meio de uma oração. Havia nos olhos dela a mistura de constrangimento e desespero que Ricardo, por algum motivo, não quis reduzir a um estatístico do seu dia. É sério? Perguntou ele, tentando fazer a voz sair neutra, sem afetação de herói. Isabel mordeu o lábio, a face ficando mais quente. Naquele instante, o que se estabeleceu entre os dois foi um tipo de silêncio que pedia palavras para não se transformar em algo mais pesado. Ela explicou. A mãe, Dona Cida, acusara febre que não passava. O casamento de Sofia, a irmã, era uma tentativa de normalidade em família. Um evento que as pessoas do vilarejo guardavam como se fosse uma prova de estabilidade. Se Isabel fosse sozinha, seria alvo de cochichos sobre a vida sexual, sobre escolhas que quem não conhecia interpretava como fracasso. Ela precisava evitar o constrangimento. Precisa de alguém que a segurasse na festa, que se apresentasse como namorado só por um dia, sem perguntar, sem julgar. Ricardo olhou para as mãos dela. Pele morena, unhas limpas, as marcas do creme que ela usava num frasco barato. Pensou em como nunca tinha exigido nada além do trabalho bem feito. Ordem, discrição, eficiência. Nunca olhara para Isabel como alguém que poderia pedir e merecer compreensão. A piedade foi a primeira sensação que cruzou a mente dele, rápida e desconfortável, e ele a deixou passar. Não queria que seu gesto viesse de caridade. Queria que viesse de um lugar onde 2 seres humanos se olham e reconhecem feridas parecidas. Só por um dia, disse ele, sem planejar a coragem. Eu vou com você. A frase pareceu por um segundo absurda. Eles não haviam trocado números pessoais.
Não tinham segredos compartilhados além dos nomes dos produtos de limpeza. Mas Isabel, tão exausta de carregar a responsabilidade sozinha, sorriu. Um sorriso que foi menos agradecimento do que alívio. Havia algo de exigente nessa aceitação. Limites, regras, uma resistência que ela não quisera perder. Afinal, a oferta dele vinha de um mundo diferente e podia, com facilidade, virar humilhação velada. Eles conversaram até tarde. Ricardo precisava decidir na mesma noite, e a noite se estendeu em pequenos termos práticos, como ela queria que ele se apresentasse, qual história contariam, que roupa usar. Isabel tinha exigências claras, nada de exageros. Por favor, nada que chamasse atenção demais. Não falar da família dela com curiosidade. Não transformar aquilo em espetáculo. Somente por um dia, repetiu ela como se hipnotizasse a si mesma. Ricardo concordou. Ele também queria regras. Queria que Isabel determinasse os limites da proximidade, que dissesse quando algo a deixasse desconfortável. Queria que tivesse voz em tudo. Antes de irem dormir, enquanto a cidade ainda murmurava lá embaixo, Ricardo caminhou pela varanda. A brisa noturna trazia cheiro de grama molhada e fumaça distante. Ele pesou a decisão e aguardou como quem segura um copo delicado. Não era um impulso paternal, pensou. Era mais como responder a um chamado urgente. A oferta dele não seria moeda de troca. Não condicionaria o emprego de Isabel. E ele a deixou claro. Vai ser um favor, Isabel. Você vai voltar ao seu trabalho, e eu não quero que isso mude aquela relação de confiança que temos. Ela assentiu. A palavra confiança caiu entre eles como um pacto. No dia seguinte, antes de partirem, houve o rito de arrumação. Ricardo, que vivia rodeado por alfaiates e encontros protocolares, surpreendeu-se em aprender o básico que precisava para passar despercebido numa cidadezinha mineira. Camisas de tecido leve, sapatos que não brilhavam demais, uma jaqueta que parecia ter visto estrada. Isabel ajudou. Havia algo de comovente naquele exercício. Duas pessoas criando um enredo verossímil com a honestidade de quem sabe que um papel bem interpretado pode salvar uma tarde de humilhação. Enquanto arrumavam as histórias, conversaram também. Isabel contou em fragmentos sobre a mãe que já fora ensolarada e que agora se fazia pequena pela doença. Sobre Sofia, que queria casar como uma tentativa de recomeço. Sobre as vizinhas que tinham opinião pronta para tudo. Ricardo falou pouco sobre si. Falou sobre a sensação de não pertencer a um lugar, sobre viagens que o deixavam mais vazio do que preenchido. Não se tratava de confissões íntimas, mas de pequenas janelas que permitiram que cada um visse o outro, além das tarefas do dia a dia. No carro, viagem de 4 horas para o interior, a cidade foi se desfazendo em diante. A paisagem ganhou corpo, postes espaçados, campos com cercas de madeira, rebanhos em perspectiva. O ar mudou, ficou seco, com cheiro de terra e de capim cortado. Isabel apontava pequenas coisas na estrada. Uma casa com fachada azul, a árvore onde as crianças antigamente amarravam bilhetes de amor. Ricardo prestava atenção, não apenas no volante, mas nas minúcias que Isabel escolhia mostrar. Havia uma fragilidade ali que não pedia proteção, apenas reconhecimento. No banco de trás, caixas com presentes simples. Um pano de prato bordado, um bolo de fubá que eles compraram numa padaria da estrada. Isabel segurou a caixa como se segurasse um conselho para a mãe. À medida que a estrada se esticava, as histórias que montaram se assentaram. Eles ensaiaram nomes, mencionaram parentes distantes, combinaram que ele seria um amigo de infância que passava a trabalhar em São Paulo, uma versão plausível que servia para afastar perguntas. Disseram também o que não contar. Nada de dinheiro, nada de detalhes sobre a casa de Ricardo. Isabel pediu discrição absoluta. Ricardo prometeu. Ao chegarem, o vilarejo os recebeu com bandeirinhas no poste e um cheiro agridoce de comida caseira. As pessoas os olhavam com curiosidade. Havia beleza na simplicidade daquele olhar.
Ricardo, de terno simples, tentou se mover como se habitasse aquele cenário há muito tempo. Isabel apresentou-o com segurança, a voz firme, o peito erguido. Ao ver a mãe, Isabel tremeu por dentro. Dona Cida estava mais magra, mais silenciosa, mas sorriu com uma alegria que obrigou todas as palavras de Isabel a se acomodarem num abraço. A cerimônia foi breve, como os rituais do interior costumam ser. A avó rezando, padrinhos ansiosos, um bolo grande sobre a mesa. Ricardo se manteve no lugar que combinaram, observador, gently presente. Ele dançou com Sofia quando foi convidado, rindo de forma correta, como quem pratica passos de uma vida que não é sua. Havia momentos em que o enredo ralada começava a ceder espaço a algo mais autêntico, risadas que não eram forçadas, toques que demarcavam cumplicidade. Na festa, quando a música embalava as rodadas de dança e os copos de refrigerante se enchiam e esvaziavam, houve uma brincadeira de namorados, que é quase sempre a mesma em festas de cidade pequena. Uma roda, um desafio, um beijo roubado que não precisa de autorização formal. As regras que Isabel e Ricardo tinham estabelecido entre si, limites, sinais para parar, a lembrança de que tudo era somente por um dia, ficavam naquele ambiente, invisíveis e, ao mesmo tempo, muito presentes. Havia o risco do espetáculo, do olhar alheio que transforma qualquer gesto em notícia. Isabel sentiu isso e apertou a mão de Ricardo, pedindo mais espaço para respirar. A brincadeira se desenrolou com leveza, e Ricardo, que na cidade tinha aprendido a medir seus afagos, deixou que a situação o puxasse. Foi algo pequeno no início, um riso, uma aproximação para sussurrar uma piada, a mão que encontra a cintura como se fosse um gesto de proteção. Quando se deu conta, encontrou-se no centro da roda, com energia ao redor que o empurrava para a frente. Havia pessoas observando, alguns amigos de infância, um tio que fazia pose de crítico, uma prima que batia palmas alto demais. Isabel olhava para ele. O mundo inteiro pareceu reduzir-se à fenda que havia entre seus corpos naquele instante. O primeiro beijo aconteceu num movimento que começou como brincadeira. Um casal que passava beijou de repente, e a música puxou corações para o mesmo compasso. Ricardo sentiu algo incomum. Não a fome de conquista, nem a vontade de salvar, mas uma certeza calma de que aquela proximidade fazia sentido. Isabel curvou-se para ele, o rosto iluminado pelos enfeites, e antes de fechar os olhos para o beijo, murmurou, quase inaudível, algo que confirmou o consentimento. Se estiver bem para você, que foi mais esperado do que surpresa. Ele respondeu com um aceno de cabeça, a resposta mansa de quem respeita os limites que foram traçados. Quando os lábios se tocaram, algo no tempo mudou. O som da música ficou distante, reduzido a um pano de fundo. O riso ao redor perdeu força, e tudo que restou foi a sensação do contato. O calor, o impulso e a descoberta súbita de que aquilo, que tinha começado como farsa, poderia ter raízes reais. O beijo não foi longo nem possessivo, foi confissão e promessa ao mesmo tempo. E, no entanto, enquanto a festa continuava, ambos sabiam que ali nascia uma inquietação nova e perigosa. O que aconteceria quando eles voltassem para a rotina e para os papéis que ocupavam antes daquela noite? Ricardo recuou primeiro, os olhos buscando os dela como quem busca confirmação. Isabel sorriu, tímida, com a mesma coragem que tinha quando pedira o favor. Havia algo entre eles que agora exigia nova negociação. Não a farsa combinada no carro da estrada, mas a possibilidade de sentir. Nenhuma das duas palavras foi pronunciada de imediato. Eles permaneceram próximos, as mãos entrelaçadas, como se aquele contato físico sustentasse um diálogo que as vozes ainda não ousavam enunciar. Enquanto a festa seguia e a lua subia por trás das colinas, Ricardo percebeu que a decisão tomada naquela noite o seguia com nova espessura. Não era só uma ação isolada, uma gentileza temporária para evitar o constrangimento de uma mulher.
Era o primeiro gesto de alguém disposto a sair do abrigo do próprio silêncio. Ele sentiu pela primeira vez em muitos anos o peso de uma escolha, que poderia exigir mais do que a simples disponibilidade. Poderia exigir exposição, críticas, a necessidade de explicar-se para um círculo que o via apenas como empresário bem-sucedido e nada mais. Isabel, por sua vez, voltou para junto da mãe com a face ruborizada de quem acabara de atravessar uma barreira. Havia, em seus olhos, a mistura do alívio. A mãe havia sido poupada da maldade alheia naquela noite, e a inquietação. Aquele beijo movia algo que ela não sabia nomear. Ela lembrava das regras e sabia que poderia, a qualquer momento, traçar um novo limite. Ainda assim, não podia negar a sensação de que, talvez, alguém finalmente a houvesse visto para além do avental e da rotina. A noite findou com pequenas conversas no jardim, cigarro de mentirinha entre parentes, e o som distante de cães latindo. Ricardo observou a casa, as lojinhas que fechavam as portas e as luzes que se apagavam em cordões. No silêncio que veio depois, quando já não havia plateia, ele sentiu a responsabilidade daquela oferta nascer como um comentário ampliado. Agora que ele havia mostrado que podia cruzar a fronteira entre seus mundos, teria de decidir o que faria com isso. Por ora, havia apenas a viagem de volta, a promessa de que tudo seguiria como antes. Mas a viagem de volta começaria com um corpo diferente a seu lado. Não mais só a presença de uma funcionária, mas alguém que por algumas horas fora também a companheira que segurara a vergonha do outro. Ao se deitar naquela noite, no quarto com a vista para a cidade que não dormia, Ricardo manteve os olhos abertos por mais tempo do que o costume. Pensou nas etapas que viriam. A volta a São Paulo, o risco de uma exposição indesejada, a possibilidade de que o coletivo o julgasse. Mas, mais forte do que qualquer cálculo social, uma sensação de pertencimento recém-descoberta o despertava. A decisão fora tomada naquela noite. Não um ímpeto, mas um compromisso silencioso de estar ao lado de alguém que precisava ser visto. E no fundo, já pressentia que aquela escolha não acabaria no retorno à cobertura de mármore. A madrugada encontrou Isabel sentada na cama da casa modesta, os olhos na escuridão. Dona Cida dormia com o rádio ligado numa estação antiga. Isabel passou a mão pelo colchão, como se sentisse ainda o calor do corpo que a tinha acompanhado. O beijo voltava como imagem repetida, e ela sorriu de leve, não por vaidade, mas por algo que crescia, estranho e tocante. A percepção de que seus passos, até então tão medidos, podiam responder agora a outra música. Quando na manhã seguinte, a cidade ainda acordava com preguiça, Ricardo ajudou-a a arrumar as últimas coisas no carro. Eles disseram adeus com moderação, como se um laço frágil devesse ser preservado. No ato de partir, enquanto Isabel subia no carro e sacudia a mão, houve um instante de hesitação, aquele tipo de pequeno momento que transporta decisões para o futuro. Ambos sabiam que algo começava ali que ninguém havia pedido, nem combinado. Ricardo colocou o carro na estrada e, pela janela, viu Isabel acenar uma última vez, a silhueta diminuindo enquanto o vilarejo ia ficando para trás. Mas a pergunta que o acompanhava não era mais apenas logística. Era moral, afetiva, prática. Até onde ele estaria disposto a ir para que aquela ação, iniciada por empatia, não se transformasse em paternalismo? Até que ponto o coração o levaria? E, para Isabel, a pergunta sedimentava-se em dúvida. Poderia confiar num homem cujo mundo parecia feito de paredes de vidro? Ambos partiam com essas perguntas pequenas, e a estrada longa parecia prometer respostas que ainda não queriam vir. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo. Isso ajuda a trazer mais histórias como esta para você. A estrada de volta a São Paulo foi longa não só em quilômetros, mas em perguntas não formuladas. Ricardo dirigia com a mão apoiada no volante como se segurasse uma lembrança delicada. A cidade que reaparecia no horizonte
Era a mesma que havia deixado, mas havia algo diferente entre suas costelas. Isabel, ao lado, mexia no pano que cobrira o bolo de fubá, ajeitava o nó do lenço que usara para a viagem e, de vez em quando, olhava pela janela como quem tenta guardar uma paisagem inteira dentro dos olhos. No silêncio do carro, cada pensamento encontrava sua própria trilha. Ricardo reviu mentalmente as regras que haviam delineado antes de dormir. Limites, sinais para parar, a importância da discrição. Não era apenas prudência teatral. Era uma tentativa de não transformar um favor em um gesto invasivo. Ele sentia que, ao atravessar aquelas fronteiras, abrira uma porta na sua vida que não poderia mais fechar com facilidade. Do outro lado, Isabel não apenas carregava a lembrança do beijo, carregava também uma inquietude prática. O que aconteceria depois que voltassem ao apartamento de mármore? Continuaria limpando, cozinhando, calando perguntas? Havia dentro dela um desejo de manter a dignidade que sempre moldou suas escolhas. E isso incluía evitar compromissos que a colocassem em posição de dívida. Eles chegaram a São Paulo já no fim da tarde. O prédio os recebeu com a mesma indiferença de sempre. O porteiro acenou sem perguntas, o elevador subiu com um som mecânico conhecido, e a cobertura os aguardava com seus móveis desenhados para o silêncio. A rotina tentou se reassegurar. Sacos de compras colocados no lugar, a pia vazia, o relógio marcando a hora. Havia, porém, um novo fio que ligava a casa ao vilarejo, e era para ambos uma responsabilidade. Naquele primeiro encontro após a viagem, nem tudo se disse. Mas havia decisões que precisavam de voz. Eu não posso continuar como antes, disse Isabel certa manhã, com a xícara de café entre as mãos, o vapor subindo como um alívio breve. Havia firmeza na voz dela, um traço do mesmo tom que usara para conjurar o pedido à amiga no telefone. Não consigo voltar a ser só a funcionária depois de ter sido quem esteve ao meu lado. Ricardo não se surpreendeu, e ao mesmo tempo sentiu um aperto. A pergunta que o acompanhara desde a estrada retornou com força. Até onde iria para transformar aquilo que começara em um gesto honesto e não num gesto que aprendesse? Ele escutou antes de responder. Se essa é sua decisão, eu entendo, disse com cuidado. Não quero que se sinta pressionada, e não quero que isto seja usado contra você. Se você escolher sair, eu farei com que isso não represente perda de estabilidade imediata. Posso oferecer um apoio para a sua transição, um tempo e recursos para que você estude ou encontre algo melhor, se quiser. Isabel olhou para ele. Não buscava esmola, buscava agência. Eu não quero depender de você, afirmou. Quero estudar, sim. Talvez fazer um curso. Quero me fazer outra vez do meu jeito. Ricardo concordou num aceno. Eles conversaram sobre números restritos. Quantos meses de ajuda, como aquilo seria formalizado, que sinais públicos seriam evitados. Ele propôs um acordo. Um suporte por 6 meses para permitir a busca por qualificação ou emprego. Um auxílio para pagar o curso que Isabel escolhesse. E empréstimo, sem cláusula que implicasse dívida afetiva. Ela pediu que fosse tudo documentado. Ele aceitou. Era um gesto prático que tentava proteger a dignidade dela e a consciência dele. A demissão, quando veio, foi decidida por Isabel e anunciada com a calma dos que escolheram o caminho. Ela esperou até ter o plano no papel, com o primeiro pagamento que lhe garantia 3 meses sem apertos. No último dia de trabalho, a despedida foi simples. Poucas palavras, abraços contidos. Alguns colegas da casa se emocionaram. Outros mal levantaram o olhar. Não houve gala, nem cena conclusiva. Apenas o trabalho que se encerrava e a vida que começava a se rearranjar. Os primeiros meses foram um exercício de equilíbrio tênue. Ele tentou não ser invasivo. Ela tentou não se deixar cuidar como uma criança. Eles passaram a se ver com outro ritmo. Encontros planejados, noites em que cozinhavam juntos, ele treinando uma receita que aprendeu com um chefe particular, ela ensinando truques de tempero que sua mãe usara, e caminhadas sem pressa. Havia em cada ação cotidiana
a tentativa de construir cumplicidade sem paternalismo. Para Isabel, o curso escolhido foi técnico. Administração de pequenos empreendimentos, uma formação que poderia permitir a gestão de um negócio próprio ligado à gastronomia, ou uma pequena mercearia. Ela se sentia animada e, ao mesmo tempo, insegura. Estudar depois de anos de trabalho braçal e rotina doméstica mexia com um orgulho quase dolorido. Ricardo pagou as mensalidades, mas deixou os contatos e os nomes a cargo dela. Não aceitou nem sugeriu cargos, apenas criou possibilidades. O primeiro teste social aconteceu numa festa que Ricardo não podia negligenciar. Um jantar de confraternização da diretoria. Um ambiente onde rostos eram medidos em tabelas de influência e sorrisos eram parte da economia do poder. Ele havia avisado que não traria Isabel. Não queria expor a circunstância nova, mas dias antes um conhecido de longa data insistiu. Traga sua acompanhante, quero conhecê-la. Ricardo, incomodado, cedeu, e na semana que antecedeu o evento, tentou explicar as coisas a Isabel como se fosse um tabuleiro delicado. Se você não quiser ir, eu entendo, ofereceu ele. Não quero tratá-la como cartão de visita. Isabel pensou no assunto com a mesma seriedade de sempre. Havia algum medo, claro, medo de comentários, da curiosidade mal colocada, dos olhares, mas também havia uma vontade quieta de enfrentar o mundo que vira na festa do interior. Eu vou, disse ela. Mas não quero ser apresentada como a acompanhante do empresário. Quero ser apresentada pelo meu nome. E quero que você deixe claro o que somos. Na noite do jantar, ela apareceu num vestido simples, bem cortado. Ele em paletó que não brilhava demais. Quando foram anunciados, Ricardo falou primeiro, com o tom que aprendeu a usar quando queria que as coisas fossem ouvidas. Apresentou Isabel pelo nome, mencionou que ela estudava e que eram amigos que estavam se conhecendo melhor. Houve um pequeno murmúrio, curiosidade, sempre, e alguns sorrisos que tentavam decodificar o enigma de um homem bem-sucedido com uma mulher do interior. O desconforto veio mais sutil do que o esperado. Um dos convidados, em tom de pouca afeição, lançou uma pergunta sobre a origem dela que carregou o sabor do julgamento. Como vocês se conheceram, afinal? Ricardo respondeu de forma curta, comprometida com a verdade. Ela trabalha comigo. Isabel sentiu o peso daquela frase, a lembrança do avental, as roupas com cheiro de sabão, e por um instante quis desaparecer. No entanto, quando as conversas se seguiram, alguém pediu para ouvir sobre o curso que ela fazia. Ela falou com segurança, mostrando uma parte que poucos haviam visto. A clareza do que queria aprender, a ambição de autonomia. Ainda assim, o desconforto cresceu quando o jornal local publicou uma nota discreta, e as mídias sociais sussurraram lições travessas. Um colunista, com gosto por rumores, escreveu algo sobre relações interessantes no alto escalão. Os olhares passaram a ter outro peso. Isabel recebeu mensagens de amigas da antiga cidade que perguntavam se aquilo era sério. Ricardo leu os comentários com um aperto no peito que o fez perceber que, embora tivesse sido o agente da oferta inicial, agora seria também alvo dos olhares que não perdoam. A tensão explodiu num domingo. Encontraram-se em casa, a luz cortando o mármore, e o silêncio deu lugar a palavras firmes. Você me expôs, disse Isabel com voz controlada. Eu não pedi para ser colocada num alto-falante. Trabalhei tanto para ser vista como capaz, e me senti reduzida. Ricardo sentiu a faca das palavras. Eu não quis isso, disse. Achei que estava fazendo o certo sendo aberto, mas reconheço que errei ao não prever como isso poderia ferir você. Isabel enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Eu não quero ser sua projeção, afirmou. Quero ser parceira. Foi uma conversa dura, sem gritos, mas com verdades afiadas. Ele falou das suas próprias inseguranças. O medo de que a atenção desaparecesse caso ele fosse honesto sobre suas motivações. A tentação de transformar o gesto em uma forma de mostrar ao mundo que ainda importava.
Ela falou sobre a dor de se ver como objeto de curiosidade. Ambos expuseram fragilidades. No fim, chegaram a um acordo simples e prático: limites públicos. Ricardo assumiria uma postura mindful nas redes e nos círculos. Isabel poderia dizer quando se sentisse desconfortável com qualquer exposição. E, principalmente, acordaram que trabalhariam para que as decisões que afetassem a vida dela fossem tomadas em conjunto. A conversa foi um marco. A primeira vez em que ambos colocaram no contrato tácito do relacionamento a ideia de igualdade. Com o tempo, as pequenas rotinas foram consolidadas. Eles aprenderam a lidar com notas de imprensa que vinham e iam, e com vizinhos que, eventualmente, aceitavam a visão diferente de casal. Passaram a dividir funções domésticas, como quem compõe um compromisso. Lavar a louça virou um gesto de cuidado recíproco, não uma tarefa delegada. Havia no cotidiano encontros que solidificavam confiança. Uma tarde de concerto de encanamento, risadas sobre um arroz que queimou, a partilha de um cobertor numa madrugada fria. Mesmo assim, o passado profissional continuou como sombra. Isabel, ao terminar o curso técnico, começou a buscar oportunidades que lhe permitissem independência financeira. Candidatou-se a vagas em pequenas empresas, fez entrevistas. Aos poucos, surgiram convites. Uma pequena padaria precisaria de alguém para gerenciar estoque e atender clientes. Uma mercearia queria expandir e precisava de quem entendesse como organizar compras. As ofertas eram modestas, mas simbólicas. Eram a possibilidade de construir um caminho próprio. Ricardo, por sua vez, fez escolhas práticas que refletiam sua intenção de transformar o impulso inicial em formato ético. Ele passou a tratar a situação com formalidade. Contratou um consultor financeiro para estruturar o apoio que oferecera. Registrou-se um documento claro que não criava obrigações pessoais e comprometeu-se a não interferir nas escolhas profissionais dela. Foi uma maneira de lidar com a culpa que por vezes sentia. Culpa por ter apresentado o favor de modo tão pessoal, sem transformar tudo numa mercadoria. A noite em que decidiram pela primeira vez dividir residência de forma igualitária foi simples. Alugaram um apartamento menor, numa rua residencial, onde ambos pudessem contribuir. Ricardo, por orgulho e curvas antigas, teria podido comprar um imóvel inteiro, mas insistiu em alugar e dividir. Quero que isso pareça fruto de duas decisões, disse. Não de um gesto comprado. O novo espaço foi um reflexo do que construíam. Móveis escolhidos juntos, fotos de viagens modestas, panelas que eram mistura de presentes e de garimpos. Nele, as coisas ganharam outro sabor. Menos etiqueta e mais presença. As conversas pela manhã, o arroz que cada um temperava à sua maneira, os livros deixados em pilhas desiguais. Tudo era costura delicada. A intimidade, que começara no vilarejo, ganhou camadas. Não havia pressa. Eles tiveram conversas abertas sobre desejo, medos, saúde emocional. Em uma noite de chuva fraca, quando voltaram de uma sessão de cinema que ambos tinham achado emocionantemente simples, sentaram-se no sofá com um cobertor entre os dois. A proximidade naturalmente se tornou toque. O toque se tornou beijo, e o beijo, dessa vez, aconteceu sem plateia nem jogo. Antes, porém, houve um momento de verdade. Ela olhou nos olhos dele e disse com firmeza cuidadosa que queria que qualquer passo além do beijo fosse resultado de escolha mútua e presença clara. Ele respondeu com a mesma honestidade, que a desejava sim, mas que não queria que a intimidade fosse usada para preencher vazios seus. Conversaram sobre uso de proteção, sobre preservar a autonomia dela, sobre o que cada um esperava em termos de afeto. Houve promessa verbal, respirações e a certeza de consentimento contínuo. O que veio depois foi delicado e terno. A narrativa do corpo foi acompanhada por palavras que reafirmavam respeito e segurança. Não foi um clímax cinematográfico. Foi a construção de uma confiança que se fez também no quarto.
Acordaram na manhã seguinte com uma serenidade que vinha daquilo que se chama reconhecimento. Haviam cruzado uma linha com cuidado. Não se transformaram instantaneamente em ídolos um do outro. Continuaram a ser pessoas complexas, com inseguranças, mas havia um laço de responsabilidade. Veio inevitável o momento de apresentar Isabel ao círculo mais fechado de Ricardo. Um baile de gala da fundação que ele apoiava, onde se recompunham redes sociais e desfilaram sorrisos que valiam contratos. Ela relutou e pediu que o acompanhasse apenas por alguns minutos. Ele insistiu que ficassem até o fim. A noite se apresentou com seu calor artificial. Lustres, vestidos longos, conversas sobre filantropia. No tapete vermelho improvisado do foyer, o choque apareceu novamente. Um grupo de conhecidos trocou olhares que misturavam surpresa e reprovação. Um dos homens, que mantinha relações de negócios com Ricardo havia anos, fez um comentário em tom jocoso que poderia ter derrubado alguém de menor fibra. Bem, Ricardo, não é todo dia que um empresário aparece com a história do interior. Os risos que seguiram foram pontiagudos como cortantes. Isabel sentiu o ferro da humilhação possível. E naquele instante, quando um sorriso fingido começou a surgir no canto do rosto de Ricardo, sorriso que mal queria dizer o que pensava, ela se afastou para o bar, buscando um espaço onde tocar seu copo lhe desse medida de si mesma. Ricardo notou, percebeu o erro, e foi até ela. "Não vou tolerar que te tratem assim", disse, baixando a voz, com a firmeza que aprendera com o tempo. "Eu não quero que você lute por mim como se eu fosse uma causa", respondeu Isabel. E havia tristeza ali, mas também força. "Quero que você fique ao meu lado, como uma pessoa, não como meu advogado." Ambos entenderam que a luta não poderia ser resolvida por declarações públicas ou represálias. Era, antes, um trabalho de mudança de atitude, de conversar com a própria gente, de educar seu círculo. Ricardo começou a selecionar suas aparições, convidando poucos para jantar, evitando aqueles que riam às custas de terceiros, e, quando necessário, ele falou claro, apresentou Isabel pelo nome, falou das conquistas dela, e parou comentários antes que virassem piadas. O relacionamento, com o passar dos meses, assumiu uma forma menos explosiva e mais costurada. Houve dificuldades reais, discussões sobre dinheiro, medos de perder autonomia, momentos de ciúme que exigiam humildade. Em uma tarde de inverno, por exemplo, uma briga se acendeu por causa de um mal-entendido. Ricardo queria financiar um evento de networking para a nova loja que Isabel pensava abrir. Ela entendeu que ele queria controlar o projeto. As palavras feriram. Depois, vieram pedidos de desculpas, conversas longas, reescrituras de planos para que o negócio dela fosse dela de fato. Contrato, CNPJ no nome dela, fornecedores escolhidos por ela. Ele aceitou o papel de suporte sem interferência. A prova talvez maior veio quando a saúde de Dona Cida piorou outra vez. A antiga dor que motivara o pedido no telefone criou, na família, receios e expectativas. Isabel, temendo que as pessoas interpretassem que ela fora comprada para cuidar da mãe, recusou ofertas que pareciam mercadorias. Ricardo, por sua parte, esteve presente. Levou médicos, ajudou com remédios, organizou visitas quando solicitado. Mas sempre pedindo licença, nunca tomando decisões que eram dela por direito. O tempo foi então, transformando a farsa inicial numa relação de escolhas repetidas e conscientes. Houveram gestos públicos e privados que cimentaram a confiança. Ele aplaudia pequenas conquistas dela em conversas com amigos. Ela aceitava pedidos de ajuda sem sentir que trocava identidade por conforto. Eles aprenderam a negociar o espaço, a expor medo sem punição. O primeiro "eu te amo" surgiu quase sem querer, em uma noite em que o prédio parecia suspenso por um silêncio urbano. Estavam na varanda do apartamento menor, as luzes da cidade espalhadas como um mapa de pequenas estrelas. Isabel segurava uma caneca quente, Ricardo a mão dela. Entre os dois havia um fio de tranquilidade. "Sabe", começou ele, a voz baixa como quem fala segredo,
Às vezes eu penso que poderia ter feito tudo diferente na vida. Mas não me arrependo de ter vindo com você naquela noite. Foi a decisão mais humana que tomei em anos. Isabel riu, um som que trazia cansaço e alegria. Eu também não sei se teria coragem de fazer o que você fez, disse. Não por heroísmo, mas por vulnerabilidade. Eu senti que te dei algo que você não tinha. Companhia. E você me deu algo que eu precisava. Presença. Houve um silêncio habitado. Ele apertou a mão dela. Eu te amo. Disse simples, sem espetáculo. Não era onda impetuosa, era constatação. Amo a mulher que acorda cedo para estudar, que me corrige quando eu erro, que ri das minhas piadas ruins. Ela ficou parada por um tempo observando a cidade. Aquelas palavras dadas com cuidado tinham o peso de uma escolha renovada. Então, ela respondeu, devagar. Eu também te amo. Não só por tudo que você fez, mas porque você tem tentado mudar comigo. E porque eu sei que você me viu sem querer me possuir. Foi um momento de alívio e de compromisso. Eles não fizeram promessas grandiosas, mas fizeram planos práticos. Visitar a mãe dela com regularidade. Abrir uma pequena firma para gerenciar o negócio dela. Marcar reuniões mensais para discutir finanças e decisões importantes. Buscar aconselhamento de casais. Uma tentativa consciente de aprender a se comunicar cada vez melhor. Os meses seguintes foram de trabalho e ternura combinados. Isabel abriu a loja com a ajuda de uma microconsultoria que ela mesma contratara. As primeiras vendas foram modestas, mas o orgulho que sentira foi maior do que qualquer cifra. Ricardo compareceu não para estrelar, mas para segurar a bandeira quando necessário. Ajudou a identificar fornecedores, pagou um software de gestão e, sobretudo, fez com que a transição de funcionária para empresária fosse respeitosa. Houve resistências comunitárias, pessoas que ainda comentavam, e houve também surpresas agradáveis. Antigos vizinhos que viram na atitude de Isabel um sinal de coragem, e alguns deles se tornaram clientes. A loja pequena trouxe uma nova rotina para Isabel. Cuidar de horários, negociar preços, aprender a faturar. Cada tarefa era uma pedra no caminho da autonomia. Os dois aprenderam, acima de tudo, a lidar com a desigualdade de forma transparente. Ricardo não tentou apagar a diferença, mas tratou-a com honestidade e com ações que buscavam diminuir o desequilíbrio de forma prática. Destinar uma reserva para emergência no nome de ambos, contratar uma advogada para redigir contratos que blindassem a autonomia de Isabel e jamais misturar o suporte financeiro pessoal com decisões de afeto. O clímax final não foi um evento grandioso, mas uma construção visível. Numa tarde de primavera, reuniram alguns amigos e a família de Isabel num almoço simples. Dona Cida, com a voz mais firme do que nos últimos meses, fez um brinde. Falou de coragem, de mudança, e de como aquilo que começara como um pedido tímido transformara a vida de sua filha. O tom não foi de deboche nem de ostentação. Foi de alegria comedida. As pessoas aplaudiram sem reservas. Mais tarde, já só os dois, voltaram à varanda que vira tantas decisões. A cidade brilhava por baixo. Ricardo pegou a mão dela. Olhou nos olhos com a paciência de quem aprendeu a ouvir antes de agir. Eu quero continuar com você, disse. Não por piedade, nem por espetáculo. Quero construir uma vida junto, com respeito e igualdade. Quero que a gente siga aprendendo a ser parceiros. Isabel sorriu, e por um instante tudo pareceu simples como a respiração. Eu quero o mesmo, respondeu. Mas quero que saibamos que o caminho será difícil, que haverá julgamentos, dias de cansaço e escolhas difíceis. Eu não preciso que você me salve. Eu quero que a gente se salve junto. Ele concordou. Não houve anel ostentoso, nem cerimônia apressada. Houve sim um compromisso prático. Marcaram uma conversa com um contador, oficializaram documentos da loja, planejaram o cuidado da mãe dela com horários e uma equipe de apoio. Prometeram, sobretudo, manter a honestidade como guia.
O amor se fez naquele momento concreto. Não apenas palavras, mas arranjos que protegeriam as escolhas de ambos. A decisão da noite em que ele se oferecera para ser namorado por um dia borrou-se com o tempo. Deixou de ser ato isolado e tornou-se início de uma série de atos repetidos que juntos formaram um laço. Um laço feito de autonomia, respeito e presença mútua. O gesto inicial, que poderia ter sido paternalista, transformou-se em um convite para reorganizar vidas. Ele aprendeu a ouvir e a ceder. Ela aprendeu a aceitar ajuda sem perder a própria voz. Anos mais tarde, quando olhavam fotos da antiga festa do vilarejo, riam das roupas e das pequenas ansiedades que pareciam tão grandes na época. Não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque aprenderam a carregá-los juntos. A vida que construíram não corrigiu todas as desigualdades do mundo, nem curou todas as dores da família, mas criou uma base onde dois humanos, vindos de realidades tão distintas, puderam decidir caminhar lado a lado. No fim das contas, a decisão tomada naquela única noite, um homem abrindo a porta da cozinha e dizendo, "Eu vou com você", foi menos uma solução e mais um ponto de partida. Mostrou que um gesto movido por empatia, quando combinado a regras transparentes e a reconhecimento da autonomia do outro, pode transformar uma urgência em possibilidade. E ensinou a ambos uma lição simples. O amor real não se compra com dinheiro, mas pode responder a ele com responsabilidade. Se esta história tocou você, deixe um like, compartilhe e conte nos comentários de qual cidade você é. Sua palavra pode inspirar outra pessoa a olhar para o outro com mais humanidade.